A gente sempre fala que quanto mais se bate no Bolsonaro, mais ele cresce. Pois agora ele está crescendo uma proporção internacional. Justamente no momento que o sistema da ditadura brasileira, a ditadura do judiciário, mais bate nele. Ou seja, usou toda a artilharia para destruir a sua reputação e aniquilá-lo completamente. O que aconteceu foi um reverso. É aquele famoso tiro que saiu pela culatra. Justamente agora, quando eles querem destruir a sua reputação, ele cresce mais do que nunca, está extrapolando as fronteiras brasileiras. Vamos lá, como vocês sabem, Eduardo Bolsonaro participou do CPEC recentemente, onde ele fez um brilhante trabalho de denunciar para milhões de pessoas o que está acontecendo no Brasil. O Brasil, querendo ou não, se tornou um foco da atenção no mundo inteiro. A imprensa falando sobre o STF, falando sobre a ditadura no Brasil. Nos Estados Unidos, o governo americano já entende perfeitamente o que está acontecendo aqui e entende que é uma perseguição política criminosa por parte de instituições que foram sequestradas. Mas uma coisa aconteceu essa semana que projetou ainda mais e vai projetar ainda mais o Bolsonaro lá fora. Bolsonaro está se tornando agora uma das pessoas mais famosas do mundo e qualquer ação contra ele aqui no Brasil será visto como perseguição. Eu quero te apresentar esse cara aqui, ó. Esse aqui é o Patrick Bet-David. Ele tem um canal, PBD Podcast. Ele é um dos maiores podcasters dos Estados Unidos. O canal dele tem 2,5 milhões de pessoas, mas os podcasts dele são fenomenais e alcançam, como vocês podem ver aqui, ó, 16 milhões, 15 milhões, 7,6, 5 milhões. Ou seja, é um canal de um alcance impressionante. Patrick Bet-David. E quando eu estive lá com o Nicolas Eduardo Bolsonaro, nós participamos de um programa com ele, a gente explicou mais ou menos o que estava acontecendo no Brasil e ele ficou curioso. Ele viu que o que estava acontecendo no Brasil era muito parecido com o que estavam tentando fazer com Donald Trump. E decidiu vir no Brasil para fazer uma entrevista pessoalmente com o Bolsonaro. Essa entrevista foi feita nesta terça-feira dessa semana. Foram 3 horas de entrevista. Durante essas 3 horas, ele ficou tão tocado, tão impressionado, emocionado com a entrevista com o Bolsonaro, que antes mesmo de publicar o podcast na sua integralidade, ele decidiu falar um pouco sobre o que ele viu e a percepção que ele teve aqui. E teve um trecho nessa fala dele que merece uma atenção especial para vocês entenderem como que o Bolsonaro hoje se tornou uma figura muito maior do que o Brasil. Vamos lá. But my translator is translating to me. There's a moment where I say to him, I've been walking the streets of Brazil and asking everybody, I have one question. I'm asking everybody who their heroes are, everywhere. Everybody says we don't have heroes in Brazil. But almost everyone gave me 3 names. They said Pelé, they said Ayrton Senna, and they said Bolsonaro. Wow. And I said, why do your people love you so much? Let me tell you what happens. I just got the chills. Rob, let me tell you what happens. I ask him this question. Vinny, I can't wait for people to see this. Tears dropping on the table. Tears are dropping on the table. He's a captain in the military. He's a captain in the military. Tears are dropping on the table. Insane. And he's speaking to his people. My translator in the back, he's translating what he's saying, and he's crying, Ezra's. Man. He's crying. Oh my God. Wow. Dude. And he can't even see him. He's just hearing him. He's in tears crying. Rob doesn't even know what he's saying. Rob's crying. Dude. Rob is sitting in front of me. I'm looking at Rob. I'm like, holy, I'm telling you, this is, You by know the way, what? this thing, this is going to be, I can't wait for the world to see this interview. It's by far my top 10 favorite interviews I've ever done in my life. And I don't know what to rank it. I have to see it myself again. I cannot wait for the world to see this because I think Brazil desperately needs hope today. And the way they have it set up with Supreme Court, House, and Senate, they need God's help. God willing, Musk, Trump, others can help as well. Bom, obviamente, não tem como você ouvir o que está acontecendo no Brasil e não ficar emocionado, mas o que o tocou é o amor que o Bolsonaro tem pelo povo brasileiro. A humildade, quando ele é perguntado por que o povo te ama tanto, o Bolsonaro... E assim, acho que nem o Bolsonaro consegue explicar isso, vamos ser sinceros. Nem ele sabe, nem ele entende por que as pessoas gostam, admiram, acompanham e o defendem da forma que o defende. Como é que ele consegue levar milhões de pessoas para as ruas assim? Porque ele representa a esperança do povo brasileiro, que há muito tempo vem sendo representada por pessoas medíocres, corruptas, que não têm as melhores das intenções. E ele é um cara que está ali realmente para fazer diferença. E ele saiu daqui com a exata percepção, clara, cristalina percepção do que está acontecendo no Brasil
E esta entrevista que será divulgada em breve vai ser muito importante do ponto de vista de de consolidar lá fora a mesma percepção que o povo brasileiro tem aqui dentro. Ditadura, censura, perseguição, prisões ilegais, regime totalitário, que é o que a gente está vivendo. E isso nos ajuda muito. Não subestime o poder da opinião internacional sobre a situação do Brasil, o que ela tem, como ela pode afetar o nosso cenário nacional. Então, é isso. Eu acho que esse trecho me tocou porque o cara ficou emocionado com o amor que o brasileiro tem, que o Bolsonaro tem com o povo brasileiro e com o Brasil.